Olá pessoal, Valdir do Polo Mauá novamente. Conforme prometido, estou fazendo esse vídeo do resumo da disciplina Políticas Educacionais e Estrutura Organizacional da Educação Básica. Muito bem, começamos dos conceitos. Vamos, nesse vídeo, relacionar os conceitos fundamentais em políticas educacionais brasileiras, quais são os paradigmas que as norteiam atualmente. Vamos poder perceber princípios e definições que nos ajudarão a consolidar grande parte do que vemos hoje em dia em nossas escolas. Vamos trabalhar os princípios que norteiam as políticas, muitas vezes norteiam também a prática na escola, sendo necessário conhecer essas dinâmicas para compreender a relação entre ambas. Começaremos com cidadania, políticas públicas e educação, que é a fundamentação dessa disciplina. Alguns autores definiram em nosso material base proposto no AVA da Univesp. Aliás, até esqueci de relembrar do que estamos falando. Estamos falando do curso de licenciatura em pedagogia dos ingressantes em agosto de 2018 da Univesp. Tá? E nós, esse grupo de estudo aqui, somos do Polo Mauá. Muito bem. Definição de políticas públicas, segundo alguns autores, que está em nosso material base do AVA. Campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. MID, 1995. Conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. LIM, 1980. Soma das atividades do governo que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam nossas vidas, aliás, a vida dos cidadãos. Peters, 86. O que o governo escolhe fazer ou não fazer, de 1984. Responder as seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz? Lowell, 58. Questão de prova, tá? Segundo Azevedo, 2003, página 38. Política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões. Então, se perguntarem para nós agora, no curso que nós estamos fazendo agora, o que são políticas públicas, a nossa resposta será que política pública é tudo que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões. Ok? Em nosso material básico também, ficou definido que as políticas públicas, elas são divididas em vários campos, tá? Mas para nós aqui, no nosso atual estágio, são 3 tipos de políticas públicas: as redistributivas, as distributivas e as regulatórias. As políticas públicas redistributivas consistem em redistribuição de renda na forma de recursos e ou de financiamentos de equipamentos, serviços públicos.
A camada mais rica da sociedade é responsável pelo financiamento dos mais necessitados. Ao menos deveria ser assim, né? Mas, para efeito teórico, é isso aí. Exemplos: os programas de Bolsa Escola, Bolsa Universitária, Cesta Básica, Renda Cidadão, isenção de IPTU. Aqui, ó, isso aqui é um exemplo da camada mais rica da sociedade. Financia os mais pobres. Olha, quando você isenta o IPTU da camada mais necessitada, em compensação, a camada mais abastada tem os IPTUs altos, né? Mas, continuando, taxas de energia, água para famílias carentes, programas habitacionais para a população de baixa renda, dentre outros. As políticas distributivas são ações cotidianas que todo e qualquer governo precisa fazer. Dizem respeito à oferta de equipamentos e serviços públicos, mas sempre feita de forma pontual ou setorial, de acordo com a demanda social ou a pressão dos grupos de interesse. São exemplos de políticas públicas distributivas: pavimentação de ruas, podas de árvores, reparo em creche, implementação de projeto educacional ambiental, limpeza de um córrego, entre outros. Pergunta de prova, tá, pessoal? Vamos gravar aí. Políticas públicas regulatórias. Por último, as políticas públicas regulatórias, elas consistem na elaboração das leis que autorizarão os governos a fazer ou não tal política pública, redistributiva ou distributiva. Ou seja, o nome regulatório já fala, né? É uma regulamentação da coisa, tá bom? Se essas duas, ou seja, redistributiva e distributiva, no campo da ação do Poder Executivo, a política pública regulatória é essencialmente no campo de ação do Poder Legislativo. Um exemplo bem claro seria a limitação de venda de determinados produtos. Claro, uma lei, uma regulação terá que vir do campo legislativo, né? Tá certo? Então, de políticas públicas citadas, vêm as políticas públicas educacionais. Olha só, se políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação, educação é um conceito amplo para se tratar das políticas educacionais. Por isso, políticas educacionais terão um foco mais específico no tratamento da educação, que em geral se aplica às questões escolares. Então, políticas públicas educacionais diz respeito à educação escolar, ok? Porque educação é um campo muito amplo, tá bom? Políticas públicas educacionais regulam e orientam o sistema de ensino, instituindo a educação escolar, que moderna, massificada, remonta à segunda metade do século XIX. Acompanha o desenvolvimento do capitalismo na globalização, resguarda um caráter reprodutivo, haja vista a redução de recursos investidos nesse sistema, que tendenciosamente acontece nos países que implantam os ajustes neoliberais. Agora aqui, algumas questões de prova, tá? De acordo com Souza, que é o teórico que o nosso material está embasado, né? As políticas públicas referem-se a um campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação e ou analisar essa ação variável, independente. E, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessa ação e ou entender por que ou como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro, uma variável dependente. Nesse sentido, as políticas públicas alternativas, tá? Referem-se a todas as ações realizadas e não realizadas por um governo,
e aos impactos destas na vida das pessoas. Essa alternativa correta. Políticas públicas são definidas objetivando a redução da desigualdade social em seu financiamento. Deveria ser feito pelos estratos sociais de maior poder aquisitivo, de modo que se pudesse ocorrer, portanto, a justiça social. Tá vendo? Apesar de teoria, é uma coisa correta. O financiamento deveria ser feito pelos estratos sociais de maior poder aquisitivo, ok? Relacionam-se, ou seja, as políticas públicas relacionam-se com as decisões do governo e incidem diretamente no ambiente escolar. Correto. Elas, as políticas públicas, sofrem influência dos grupos de interesse organizados socialmente, que traçam estratégias políticas para pressionar o governo, a fim de que as políticas públicas sejam tomadas em seu favor. Correto também. Muito bem. As políticas públicas, esse primeiro momento aqui, tudo isso para entrar na questão da educação básica no Brasil. Né? A nossa disciplina é organização da educação, né? Muito bem, a educação básica no Brasil. A educação básica no Brasil ganhou contornos bastante complexos nos anos posteriores à Constituição Federal de 88 e, sobretudo, nos últimos anos. Por quê, né, pessoal? Por quê? Por que a Constituição fez isso? Né? Ganhou contornos mais complexos. Por quê? Porque a Constituição de 88 ela é chamada Constituição Cidadã, né? Ou seja, foi uma Constituição, depois de várias que nós tivemos no Brasil, que veio, de fato, atender os anseios do povo, né? Trazendo mais direitos para nós. E a educação veio nesse bojo, tá bom? Aqui nós temos um histórico de como era a educação básica, está falando-se de organização da educação. Como era? Antes da reforma de 71, existia pré-escola, duração de 3 anos, de 4 a 6 anos. Seria a pré-escola, né? Duração de 3 anos, e a idade era de 4 a 6 anos. Então seria escola primária, duração de 4 anos, de 7 a 10 anos. Foi no meu caso da minha época, né? Que eu sou das antigas, né? Lá era primeira série, segunda série, terceira série e quarta série. Lá de 7 a 10 anos. A gente entrava na escola naquela época, 7 anos. Depois o ginásio, duração de 4 anos, de 11 a 14 anos de idade. E finalmente o colégio, duração de 3 anos, de 15 a 17 anos. O superior era variável, acima dos 18 anos, tá? Isso antes da reforma de 71. Após a reforma de 71, a pré-escola é a duração de 3 anos, de 4 a 6 anos. Primeiro grau era obrigatório, duração de 8 anos, de 7 a 14 anos. O segundo grau também é obrigatório, duração de 3 anos, de 15 a 17 anos. E o ensino superior era variável, acima de 17 anos. Lembrando que essa tabelinha aqui, pessoal, é um aplicativo da Univesp, tá? Que está postado lá no nosso material base. Então, citando novamente, os direitos autorais pertencem à Univesp, tá? Aí sim, aí vem a situação que nós vivemos atualmente, né? Que após a LDB, Leis de Diretrizes de Base, né, de 96, a educação básica é composta de educação infantil, que é a creche, duração de 4 anos, de 0 a 3 anos de idade. Depois vem a pré-escola, duração de 3 anos, que seria de 4 a 6 anos de idade. O ensino fundamental obrigatório, duração de 9 anos, de 6 a 14 anos. Ou seja, na minha época a gente já entrava na escola
com 7 anos, né? Hoje em dia as crianças entram com 6 anos de idade, tá bom? Depois o ensino médio, duração de 3 anos, de 15 a 17 anos. A educação superior, por área, deve ser variável, né? As pessoas entram lá a partir dos 17 anos. Ok? Vamos lembrar aqui só um detalhe, pessoal. A educação básica, quando a gente fala educação básica, ela é composta, tá? Hoje em dia, de creche, pré-escola e ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Isso é educação básica, tá legal? Educação básica no Brasil ganhou contornos bastante complexos, como já dissemos, posteriores à Constituição Federal de 88, sobretudo nos últimos 8 anos. Olha só, quando foi feita ou promulgada a Constituição de 88, em seu artigo 205 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, muita gente diz, a educação é dever do Estado. Não. É dever de todos, né? Do Estado, da família, da sociedade, enfim. Tá bom? Bom, na Constituição também diz o seguinte, artigo 1, lá na área da educação, tá? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará instituições de ensino públicas federais, exercerá em matéria educacional função redistributiva, função redistributiva aqui, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Tá? Emenda Constitucional 14 de 96. Aqui já começa a organização do ensino, tá? Olha só. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Certo? O município pode ter universidade? Pode, desde que ela atenda primeiro as suas prioridades, que é a educação infantil e o ensino fundamental, tá ok? Artigo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Emenda Constitucional 1496. O estado pode ter educação superior? Pode, desde que primeiramente ele atenda, prioritariamente o ensino fundamental e o médio. Tá bom? Artigo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Emenda Constitucional 1496. Quem é o ensino obrigatório universal hoje em dia? Seria a educação básica, né? Que seria hoje em dia de 3 a 5 anos, né? Vamos chamar de pré-escola. Depois o ensino fundamental ciclo 1, 2, né? Que são crianças que iniciam aos 6 anos, até o ensino médio, tá bom? A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Tá certo? Olha só, regular. Então, por exemplo, o ensino profissional não é um ensino regular. Tá bom? Tá? Então vamos lá. Resumo determinado pela Constituição. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Perguntinhas de prova, tá, gente? Após a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a estrutura definida contempla educação infantil,
Olha lá, ó, creche de 0 a 3 anos. Educação infantil, ó. Creche de 0 a 3 anos. E pré-escola, que nem nós começamos agora. Eu falei 3 anos lá, mas não é. De 4 a 6 anos. Isso é a pré-escola. Porque a partir dos 6 anos a criança já tem que estar no ensino fundamental, que é o ciclo 1, né? Que contempla do primeiro ao quinto ano. Então a criança tem que entrar com 5 anos. Olha lá, obrigatório. Esse é obrigatório. De 4 a 6 anos o ensino é o fundamental, é obrigatório. Duração de 9 anos. Desculpe, deixa eu misturar aqui que eu misturei. Ensino fundamental obrigatório, duração de 9 anos. Então a criança entra de 6 até os 14 anos. Então, por enquanto, é obrigatório isso. E o ensino médio, duração de 3 anos. No Brasil, define-se que o ensino fundamental com duração mínima de 8 anos é obrigatório e gratuito na escola pública e terá objetivo na formação básica do cidadão. Alternativa correta, ok? Antes da reforma de 71, a estrutura definida contemplava pré-escola, duração de 3 anos, de 4 a 6 anos de idade, escola primária, duração de 4 anos, de 7 a 10 anos de idade, ginásio, duração de 4 anos, de 11 a 14 anos de idade, e colégio, duração de 3 anos, de 15 a 17 anos de idade. Alternativa correta, ok? O artigo 208 da LDB prevê educação básica obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17 anos. Olha só, de 4 a 17. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, quem não teve acesso vai partir para aquela do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, tá bom? Questões de prova. Ele nos indica 3 formas de operacionar uma política social. Ou melhor, o autor, né? O autor lá cita que existe 3 formas de operacionalizar uma política social. 3 horizontes: política assistencial, política socioeconômica e política participativa. Pessoal, questão de prova, tá? Relembrando. Sobre as seguintes metas do Plano Nacional de Educação. Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE. Meta 3, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período a vigência desse PNE a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93% até 2015 e até o final da vigência desse PNE. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Está correto afirmar que todas essas opções acima trata-se da política assistencial, a política socioeconômica e a política participativa, ok? Agora vamos falar do financiamento da educação básica. Já falamos da estrutura, agora vamos falar do financiamento. Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizações dos Profissionais da Educação. Em dezembro de 2006 foi promulgada a emenda constitucional, dando nova redação ao artigo 60 do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. E foi criado o Fundeb.
Trata-se de um fundo de natureza contábil de âmbito estadual e abrangendo todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. No âmbito de cada estado, o Fundeb reúne governos em nível estadual e municipal. Instituindo em modelagem única, o Fundeb é singular. Olha a questão de prova aí. O Fundeb é singular. Estado a estado e no Distrito Federal, os 27 Fundebs não se correlacionam, nem interagem entre si. A identidade entre eles é tão somente no tocante à denominação. Ou seja, cada um vai ter suas regras, suas formas de agir lá, né? As regras não é um fundo da União, Estado a Estado. Também não é um fundo estadual no ambiente de cada Estado. É um fundo em comum do governo do Estado e seus municípios, como expressão de comprometimento, interesses e reciprocidades que pressupõem uma ação conjunta para a consecução dos objetivos comuns. É uma forma peculiar de concentrar e distribuir recursos destinados à educação básica pública. Aí, ó, o que é o Fundeb? É uma forma peculiar de concentrar e de distribuir recursos destinados à educação básica pública, observando as normas e critérios estabelecidos, conforme estabelecido em disposições transitórias da Constituição Federal, Emenda 53 de 2006. Agora lá, questões de prova. O Fundeb é uma sigla empregada para designar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Trata-se de um fundo de natureza contábil de âmbito estadual, abrangendo todos os estados brasileiros. Então, sobre o Fundeb, analise as alternativas a seguir. Reúne os governos em nível estadual e municipal, estado a estado, no Distrito Federal. Os 27 Fundebs implantados não correlacionam nem interagem entre si. Tá vendo? Resposta correta. É um fundo em comum do governo do estado e seus municípios como expressão de comprometimentos, interesses e reciprocidades que pressupõem ação conjunta para a consecução de objetivos comuns. Ok, resposta certa também. É uma forma peculiar de concentrar e distribuir recursos destinados à educação básica, observados normas, critérios estabelecidos em disposições transitórias da Constituição Federal, Emenda 53 de 2006. Certo também. O objetivo que se busca alcançar com o Fundeb é tornar mais efetiva a cooperação entre diferentes níveis do governo, no provimento dos recursos e nas responsabilidades assumidas em relação ao atendimento quantitativo e qualitativo da educação básica, certo também. Mais uma questão de prova. Para entender o funcionamento da educação pública no Brasil, suas particularidades e formas de organização, é importante saber sobre a recente política de fundos para o financiamento da educação básica e os impactos produzidos na divisão de responsabilidade pelo atendimento nacional entre estados. Nossa, não tem vírgula isso aqui? Então vamos com calma. Para entender o financiamento da educação pública no Brasil, suas peculiaridades e formas de organização. É importante saber por que a recente política de fundos para o financiamento da educação básica e os impactos produzidos na divisão de responsabilidades pelo atendimento educacional entre estados e municípios. Ok. Fundeb é a sigla empregada para designar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. No âmbito de cada estado, abrange conjuntamente o governo estadual e os governos municipais na condição, ao mesmo tempo, de provedores e beneficiários de recursos que constituem esse fundo. Esse fundo distribui proporcionalmente as respectivas matrículas na educação básica pública, observadas as prioridades no atendimento que lhes impõe a Constituição Federal, artigo 211. Os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Bom, estamos batendo bem nisso, né, pessoal? Não vamos errar isso na prova, tá?
Questões de prova, outras. Os recursos encontrados no Fundeb de cada estado, à medida que entram, são repartidos na proporção do número de alunos matriculados na educação básica, nas redes de ensino estadual e municipal. Sobre esse cômputo, analise as assertativas. São computadas apenas matrículas presenciais efetivas. Resposta correta. São computadas exclusivamente matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Resposta certíssima. No cômputo das matrículas, para efeito do cálculo dos coeficientes determinantes da distribuição, aplicam-se fatores de ponderação, diferenciadores de custo aluno em relação às etapas e modalidades e tipos de estabelecimento de ensino. Correto. Mais questão de prova. Com relação ao valor aluno mínimo nacional, avalie as características abaixo. Resultado da divisão de determinado montante de recursos pelo número de alunos atendidos ou atender no tempo de um ano letivo. Então é uma divisão, né, gente? Do montante dividido pelo número de alunos. Tá, resposta certa. Não poderá ser inferior ao efetivamente praticado no ano passado. Ok, no ano anterior. Os valores só podem ser conhecidos ao final do exercício, como dados finais da arrecadação efetiva dos impostos e transferência de impostos que constitui esse fundo. Ok. O valor aluno ano mínimo nacional pode ser visto como ocorreu em 2007, quando foi fixado em R$ 946,29. Certo? A destinação de até 10% dos recursos com complementação da União para programas direcionados à melhoria da qualidade da educação básica. Ok. Muito bem, depois que a gente passa pela fase do financiamento, aí vem as avaliações, tá? As avaliações da educação básica. Então, aí entra o SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica. Trata-se, do que se trata o SAEB? Trata-se de aplicação de várias provas a nível nacional em que o objetivo é diagnosticar a qualidade da educação básica no Brasil. Para isso nós temos o Enem, temos a ANEB, temos a ANRESC, Prova Brasil, e temos a ANA. Enem, que avalia os alunos do ensino médio, A ANEB, que é a avaliação geral da educação básica. A ANRESC, que é a provinha aplicada. E a ANA, que é o Índice Nacional de Alfabetismo. Nós vamos ver isso com mais calma para frente, tá? Aí, ó. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A finalidade do Enem é avaliar o desempenho dos alunos que estão cursando ou concluíram o ensino médio. No que ajuda o Enem? Para o acesso, às faculdades públicas, tá bom? Ou particular também. ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica. A finalidade é avaliar a educação básica no Brasil. Avaliação feita por amostragem, ou seja, são amostra de dados coletados da própria Prova Brasil, que é a ANRESC. Tá? Então, é uma amostragem. Pega-se um grupo, uma coleção de dados lá da Prova Brasil e fazem a avaliação, tá? Agora, a ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, a finalidade é avaliar a educação básica no Brasil. Avaliação feita censitariamente. Pergunta de prova: o que é censitário? Ou seja, o todo, não é uma amostragem. Censitariamente tem que ser o todo,
provas aplicadas a todo o sistema de educação nacional. ANA, Avaliação da Educação, Avaliação Nacional da Alfabetização. Pergunta de prova também, e até o próprio nome diz, né? A finalidade é avaliar a educação no final do primeiro ciclo, ou 3 anos do ensino fundamental. A qualidade da alfabetização de nossos alunos. Tá bom? Pega aqueles alunozinhos do ciclo 1, que vai do primeiro ao quinto ano, só que eles pegam do primeiro ao terceiro e fazem essa ANA, tá bom? Questões de prova. Com relação às práticas de avaliação externa adotadas no Brasil, destacam-se a definição de uma matriz de avaliação, na qual são especificados os objetos de avaliação. A resposta correta. O emprego de provas padronizadas, objetivando a produção de resultados mais objetivos e comparação entre redes e escolas. Ok. A criação de políticas de remuneração diferenciada para os profissionais de educação. Ok. A constituição de ponto de apoio para o acompanhamento do desenvolvimento de alunos e escolas. Ok. Mais questões de provas. Atualmente, no Brasil, né, há diferentes mecanismos de avaliações. Abaixo são apresentadas algumas dessas avaliações aplicadas no contexto educacional. É uma avaliação internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de leitura, matemática e ciências. Resposta é o PISA, tá? Program for International Student Assessment, ou seja, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes. Essa aqui também é feita por amostragem, tá bom? A questão 2. Tem como principal objetivo diagnosticar a educação básica no Brasil e alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo indicativos sobre a qualidade do ensino ofertado. Aí, a resposta é o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Pode ser usado para pleitear certificação. Olha, essa pergunta é quase certeza que cai na prova. Pode ser usado para pleitear certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e ensino médio. É o ENSEJA, tá, pessoal? Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Tá? Não vai falar EJA lá não, que tá errado, tá bom? A nota é usado para ingresso em universidades públicas e também em algumas universidades particulares. Essa aí todo mundo vai acertar se cair, né? Que é o ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio. Objetiva mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas habilidades e práticas de leitura, escrita, matemáticas e aplicadas ao cotidiano. É o INAF, tá? Esse é pouco falado. Indicador de analfabetismo funcional. Mais questões de prova. Os autores Alavarzi, Bravo e Machado, 2013, discutem as funções da avaliação externa a serem adotadas por um sistema educacional, para além de sua dimensão técnica, e destacam-se outra finalidade da avaliação educacional, no que se concentra sua verdadeira dimensão política. Pois numa escola que se pretenda ser democrática e inclusiva, as práticas avaliativas deveriam se pautar em garantir que, no limite, todos aprendessem tudo. Nessa perspectiva, indique quais atitudes do professor poderiam ser esperadas frente a essas avaliações. Espera-se que o professor receba com uma análise, pois os resultados das avaliações podem ser comparados de forma a analisar se a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro está melhorando ou não. Alternativa correta. Diagnóstico dos erros mais comuns dos alunos e desenvolvimento de atividades pedagógicas que recuperem. Correto.
reflexão crítica sobre a dinâmica que ocorre na escola e o estabelecimento de metas a serem desenvolvidas na melhoria da qualidade educacional. Correto? Planejamento de ações coletivas, pois o resultado se dá pela representatividade em um grupo de alunos com uma unidade dentro do sistema de ensino. Correto. Mais questões de prova. O estudo sobre avaliação educacional em larga escala e a utilização de testes padronizados em geral na educação estão relacionados à discussão sobre a qualidade educacional e os estudos de pesquisa relativos ao desempenho escolar dos alunos. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, é um sistema composto por 3 avaliações externas e externas, que são aplicadas em larga escala e que tem como principal objetivo de diagnosticar a educação básica no Brasil. Ou seja, ele avalia a educação nacional em suas diversas esferas. O resultado dessas avaliações é usado para calcular o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que também considera os dados de fluxo escolar, fornecido pelo censo escolar, e consiste, portanto, em um indicador da qualidade do ensino oferecido na escola de todos os países. Bom, pessoal, você viu que esse vídeo você vai ter que ver mais de uma vez, né, para assimilar legal o conteúdo. Mas é o que eu vou usar, tá? É o que eu vou usar para realizar a prova do dia 22. Dia 22 agora, né? Segunda-feira, dia 22 de agosto de 2019. Tá bom? É claro que você já tem que ter lido todos os textos, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, vou falar para você resumidamente o resumo do resumo, para você entender, tá? Como ver esse vídeo de novo. Então foi assim, ó, nós tivemos, a princípio, nós iniciamos o estudo de políticas educacionais e estrutura da organização da educação básica, conceituando o que são políticas públicas, tá? Então, falamos sobre políticas públicas, quais as 3 principais lá. Em seguida, vieram as políticas educacionais, ok? Depois veio a organização propriamente dita da educação básica, que começou, né, pela Constituição de 88 e depois a LDB de 94, tá bom? Então tá aqui, ó. Então, primeiro as políticas, depois a organização, a LDB de 96, desculpa, eu falei 94, de 96, tá? Depois nós passamos pela legislação sobre a educação básica e acabamos chegando no financiamento, né? Os recursos, de onde vêm os recursos para a educação básica, certo? Depois vieram as avaliações, tá? Avaliações. Então são políticas educacionais, organização da educação básica, legislação para trabalhar a organização da educação básica, depois as avaliações da qualidade de ensino, certo? E por último, não mais importante, que é o financiamento, tá certo? Então tá. Dê uma nova olhada nesse vídeo com calma e apoie-se nas suas anotações, tá bom? Para fazer uma boa prova. Obrigado e boa sorte para nós.